quinto dia do livro Uma Vida com Propósito, enxergando a vida do ponto de vista de Deus. A forma como você vê a vida vai moldar o seu jeito de viver e vai definir o seu destino. Sim, porque a forma como você define a vida, mesmo que de maneira inconsciente, vai definir a forma como você valoriza as pessoas, como você cuida do seu próprio corpo, como você gasta o seu tempo, o seu dinheiro, vai determinar os seus valores, as suas prioridades e as suas esperanças. O problema é que a nossa visão é muito limitada. Nós não podemos ver com clareza o passado, o presente e o futuro. Então, nós podemos estar fundamentando essa definição da vida em ideias defeituosas. Por isso que é importante levar em consideração o ponto de vista de Deus, já que Ele vê todas as coisas. Para cumprir os propósitos de Deus, você tem que contestar esse pensamento convencional do mundo e substituir esse pensamento pelas metáforas bíblicas da vida. Em Romanos 12:2, Paulo nos adverte para não viver como as pessoas desse mundo, mas que a gente deixe que Deus venha nos transformar por meio de uma completa mudança de mente. Então é assim que nós vamos conhecer a vontade de Deus. Uma das metáforas bíblicas que nos ensina sobre a visão de Deus é que a vida é um teste. Em histórias ao longo de toda a Bíblia, Deus testa pessoas quanto ao caráter, à fé, à obediência, ao amor, à honestidade e à lealdade. Palavras como provações, tentações, refinar, testar, ocorrem mais de 200 vezes na Bíblia. Deus provou Abraão, Jacó, Davi, José, Ruth, Esther e Daniel. Alguns foram aprovados, outros nem tanto. Os testes serviram e servem tanto para desenvolver quanto para manifestar o caráter de alguém. E toda a nossa vida é um teste. Você está sempre sendo testado. A forma como você reage às pessoas difíceis, aos problemas, a forma como você reage ao sucesso, aos conflitos, às enfermidades, às decepções. Os testes de Deus podem estar em coisas simples, como a forma como você abre uma porta para alguém, pega um lixo que alguém largou no chão, a forma como você é educado ou não, com a balconista, com a garçonete, pode estar sempre... tudo isso pode estar ligado a testes de Deus para com você. E também você pode estar sendo testado através de grandes mudanças, orações não respondidas, críticas que você não merecia, grandes perdas e até mesmo grandes tragédias. Deus quer desenvolver e fortalecer o nosso caráter. Deus quer revelar a nossa fraqueza e Ele quer nos preparar para uma responsabilidade ainda maior. Exatamente tudo que acontece é um teste e é uma oportunidade para nós demonstrarmos amor ou dependência de Deus. Estes testes, sejam eles grandes ou pequenos, eles têm implicações eternas. Mas Deus quer que você passe em todos os testes da vida. A Bíblia deixa claro que Ele jamais vai permitir que você enfrente testes maiores do que a graça que Ele mesmo te concede para lidar com esses testes. Deus não deixará que você sofra tentações que você não tenha forças para suportar. Tiago 1,12 também diz que felizes são aqueles que perseveram quando são testados. Depois de serem aprovados, eles receberão a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Além de ser um teste, a vida na terra é uma incumbência de confiança também. Deus nos confiou, Deus nos entregou para cuidar daquilo que é dele. Ou seja,
Tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós usufruímos, desde o nosso próprio corpo, a nossa inteligência, a nossa saúde, a nossa família, os relacionamentos, os nossos bens materiais, a nossa energia, as nossas oportunidades, os recursos que nós temos, Deus nos deu para nós cuidarmos e administrarmos. Nós somos apenas mordomos. Deus apenas nos empresta. E isso enquanto nós estamos aqui. E tudo isso vai ser emprestado para outras pessoas depois que nós morrermos. Tudo que nós temos deve ser tratado como uma incumbência de confiança. Deus pôs nas nossas mãos para nós cuidarmos. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, ele fala assim: se tudo que vocês têm vem de Deus, por que vocês se vangloriam como se vocês tivessem realizado alguma coisa por si próprios? Jesus também frequentemente se referia à vida como uma incumbência de confiança. Ele contou muitas histórias, muitas parábolas para ilustrar essa responsabilidade perante Deus. Em Mateus 25, por exemplo, na parábola dos talentos, ele diz que um homem de negócios confiou a sua riqueza ao cuidado dos servos e enquanto ele estava fora. Quando ele retornou, ele avaliou a responsabilidade de cada servo e ele recompensou cada um de maneira adequada. O dono, no final, o dono vira e diz: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e eu porei você sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Nós seremos recompensados conforme o nosso desempenho em cuidar das coisas de Deus. Significa, então, que tudo quanto nós fazemos e a forma como fazemos possui implicações eternas. Em Lucas 12:48, Jesus disse: a quem muito foi dado, muito será exigido. A quem muito foi confiado, muito mais será pedido. A vida é um teste, meus amigos. E é uma incumbência de confiança. E quanto mais Deus dá a você, mais Ele vai te cobrar. Mais responsável você é, ou pelo menos, mais responsável Ele espera que você seja.